Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nesse trimestre de inverno, tá frio. Nós estamos estudando Êxodo, a saga de Moisés pelo deserto. Moisés levou o povo de Deus do Egito e levou a Canaã, a terra prometida, terra da promessa. Curiosidade, essa terra da promessa ela não foi tomada nos cananitas. Abraão comprou essas terras, habitou nelas. Abraão, Isaque e Jacó. Aí depois Jacó desceu para o Egito, em período de fome, e acabou ficando lá. Passou o tempo, o faraó que conhecia José morreu, e então o faraó novo aproveitou para escravizar os filhos de Israel. Então a jornada no deserto é a desescravização. Desescravização do povo de Israel. O povo de Israel esse que acolheu Jesus, acolheu, modo de dizer, né? E que hoje está disperso pelo mundo todo. Porque a semente de Israel hoje é o povo cristão. Aqueles que aceitam Jesus como Messias ou Machia, como diz eles. Então é isso. E a nossa jornada para Canaã continua. Só que eles iam para Canaã terrestre e nós marchamos para Canaã celestial. As pragas. Nessa semana nós vamos ver 9 pragas. Eu quero chamar a atenção sua porque no Apocalipse fala também de pragas. Só que lá não são 9, são 7. Aí eu estava pensando, agora eu estou só elucubrando, viu? Por que será que Êxodo mostra 10 pragas e Apocalipse mostrou apenas 7? Eu estava pensando em descobrir, talvez eu tenha descoberto, não sei. Você vai notar que as 3 primeiras pragas os egípcios conseguiram imitar. A partir da 4ª praga, eles não conseguiam mais. Então, eu entendi como um recado subliminar em Apocalipse 7. Então, lá serão 7 pragas caindo sobre o Egito, Babilônia, Roma. Só que lá não vai haver contraponto. Então, Deus já vai chegar chegando. Desculpa o linguajar, eu estou tentando ser popular aqui. Verso para inculcar na nossa memória. E assim, Faraó de coração endurecido não deixou os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, 35. Então, Faraó de coração endurecido. Faraó está de coração endurecido. Pergunto, quem endureceu o coração de Faraó? Primeira opção, o próprio Faraó, Satanás ou Deus? Então essa pergunta ela deve ser respondida nessa semana, tá bom? Um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover.
mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Pá! Em seguida, falou novamente com o jumento. E esse começou a se mover. É... Triste, não é? Cruel. Eu estava vendo na internet esses dias uma cena semelhante. A mamãe estava tentando dar papazinho pro bebê. Vou pegar aqui um bebê para ilustrar. Vem cá, meu filhote. O Guinho. Oi, eu sou o Guinho, tudo bem? Você gostou de mim? A mamãe estava dando papinha pro bebê. O bebê fazia assim, não quero, não quero. Então a mamãe pegou um bichinho de pelúcia que estava do lado. Então o bebê ali. Aí a mamãe pegou a colher de papinha e deu na boca do bebê, do ursinho. O bichinho, né? O bichinho fez, não quero. A mamãe pegou, pá, 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 e bateu no bicho. Não faça isso em casa, tá, gente? É cruel. E aí depois a mamãe tentou dar pro bebê. Aí o bebê comeu. Cara, mas eu volto. O que essa ilustração nos ensinou? Vamos ver aqui o que o fazendeiro vai dizer. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu, bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. Então, como a mamãe chamou a atenção do bebê, aí ele começou a comer. Quando o fazendeiro chamou a atenção do burrinho, aí ele entendeu que precisava seguir as ordens. Então, essa semana nós vamos ver Deus chamando a atenção de Faraó. Deixando de lado a crueldade com os animais, essa história ilustra uma verdade especial no contexto da saída dos hebreus dos egípcios. Moisés recebeu suas ordens de marcha e foi ao faraó com as palavras de Deus. Shalak et ami, deixe o meu povo ir. Shalak et ami, deixe meu povo ir. Êxodo 5:1. O faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A Bíblia nunca explica explicitamente por que o faraó estava tão relutante, apesar da ameaça militar que os egípcios temiam que os hebreus pudessem representar. Êxodo 1:10. Muito provavelmente, como costuma acontecer com escravidão, era uma questão econômica. Como os israelitas eram uma fonte de mão de obra barata, o faraó não queria perder as vantagens econômicas que esses escravos lhe proporcionavam. Assim, ele precisaria de algo mais convincente. Não apenas para chamar a sua atenção, mas também para mudar os seus pensamentos. Então Deus foi convincente e lhe mandou 9 pragas. 10. Essa semana nós vamos falar de 9. E semana que vem a gente fala da última, que foi a mais cruel. Eu tô falando que vai ser, mas eu nem vi. Mas com certeza é essa. Aqui tem falando 9 pragas. E eu sei que tem uma praga terrível, que eu acho que não tá aqui. Vamos ver. Ah, sim. Na próxima semana nós vamos falar da Páscoa. E a Páscoa aconteceu, e na Páscoa aconteceu a saída do povo, mas pouquinho antes aconteceu uma coisa terrível ali. Não vou contar agora, mas tem alguma coisa a ver com o filho de Faraó. A gente vai falar semana que vem, tá bom? Olha os versos para você ler essa semana. Êxodo 7, 8 a 25. Êxodo 8. Êxodo 9. Êxodo 10. Número 33, 4. Romanos 1, 24 ao 32. Salmo 104, 27 e 28. Isaías
28, verso 2. Isaías 12, verso 17. Isaías 44, verso 9. Verso 10, verso 12 ao 17. Primeira praga. Vamos ouvir agora a primeira praga. Leia Êxodo 7, 8 a 15. Quais lições podemos aprender desse primeiro confronto entre o Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Leia lá então. Que confronto foi esse? Quando Moisés se apresentou a Faraó, ele levou o cajado, lembra? Deus falou, leve esse cajado que você tem aí para cuidar de suas ovelhas, e aí você apresenta o cajado a Faraó, e Moisés fez, e o cajado virou serpente. Só que os bonitinhos de Faraó também fizeram o milagre lá, eles fizeram uma serpente. Acontece que a serpente de Arão devorou a serpente de Faraó. As batalhas que se seguiriam, o que quer dizer isso? Os deuses não são páreo para o grande Deus eu sou. As batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. Quantos deuses existiam ali? 1.500 deuses e deusas. Meus deuses. Tá vendo? E deusas também. O que agravava a situação era que Faraó se considerava um deus também. Faraó era o próprio Ra. O Ra era o próprio Sol. Então, Faraó era... O deus Ra era deus Sol, e também esse Faraó se chamava Tom. Tinha um faraó chamado Tom, que quer dizer Sol, e tinha um faraó chamado Akhenaton, que era o filho do Sol. Esse Akhenaton, ele foi uma espécie de Moisés no Egito, porque ele deu basta nesse 1.500 deuses, e a partir dele apenas seriam adorados um deus, Tom, que era o Sol. Isso não vingou, porque os sacerdotes acabaram se revoltando, mas ele foi uma espécie de Moisés. Um pouco antes de Moisés, ou um pouco depois, não sei. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios, ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. Os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. O texto bíblico é claro. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada. Contra os deuses, o Senhor executou juízos. Números 33, 4. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. Êxodo 7, 9 a 12. No Egito, o Adjê era uma deusa do Urei, a representação de uma cobra erguida, colocada na coroa dos faraós e deuses do Egito, que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. Você viu aquele filme O Príncipe do Egito? Então ali dá para ver direitinho. Também no filme Os 10 Mandamentos dá para ver. Eu não lembro se o faraó usava uma coroa com a serpente, mas usava sim, viu? O símbolo, aliás, eu recomendo, Os 10 Mandamentos com Charlton Heston e o Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é mais para os jovens, adolescentes, crianças, que não têm paciência. Você é mais madurinho, assista Os 10 Mandamentos.
Essa serpente representava a divindade, realeza e autoridade divina de Faraó, pois esses deuses cuspia veneno em seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Eles eram espíritas, acreditavam na vida depois da morte. Quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrado a supremacia do Deus vivo sobre a magia, a feitiçaria egípcias. O emblema do poder de Faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés o seguraram nas mãos. Êxodo 7, 12 a 15. Este confronto inicial demonstrou o poder e soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, como representante do Senhor, tinha muita autoridade e poder, tinha maior autoridade e poder do que o faraó. Tá entendendo? Também é significativo que os antigos egípcios adorassem uma deusa serpente, Nehe Bikal, que significa aquele que controla os espíritos, tá vendo? Eles acreditavam nos espíritos. Uau, uau. Segundo a mitologia, esse Deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim Deus estava dizendo aos egípcios que ele, Deus, o Criador, o grande eu sou, e não o Deus serpente, possuía o poder e a autoridade supremos. Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Outra coisa, a guerra não era contra o país Egito. A guerra de Deus era contra Faraó. Você vai perceber ao longo dos dias que se seguem que o povo de Deus saiu do Egito e foi para Canaã. E junto desse povo, esse povo que era chamado povo de Deus, tinha uma boa parte ali, talvez, se não a metade, mas um terço, muita gente, tá? Muita gente do Egito, muitos egípcios, aceitaram a mensagem de Moisés e se tornaram povo de Deus. Ou seja, para você fazer parte do povo de Deus, você não precisa ter linhagem de Israel. Você não precisa ser descendente de Abraão, literalmente. Você precisa ser descendente de Abraão simbolicamente. Você precisa aceitar a semente de Abraão, Jesus Cristo. Existe uma coisa hoje moderna chamada corrente abraâmica. Procura aí no YouTube, no Google, hein? A corrente abraâmica é uma aliança tríplice entre os povos cristãos, os povos judeus e os povos muçulmanos. Eles vão tentar fazer um ecumenismo religioso sem Jesus. O Cristo que vai entrar nessa corrente abraâmica, ele é um Cristo histórico, ele é mais um profeta e não um Deus, tá bom? Então você fique atento a isso. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Considere se inscrever no canal se ainda não for o caso. Dê o seu gostei ou não gostei, pro YouTube tanto faz, se você gostou ou não. Não gostou, come menos, né? Pro YouTube, o importante é que você se manifeste, tá bom? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo e é isso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.